Olá, eu sou Howard Marks e este é Como Pensar sobre Risco. O título desta aula é Como Pensar sobre Risco. Esse é um título importante. Não o que pensar, mas como pensar. A primeira pergunta é: o que é risco? O risco, na minha opinião, é o teste definitivo da habilidade de um investidor. O retorno, por si só, não diz o quão bem o gestor trabalhou. A questão-chave é: você vê o retorno. Deve perguntar quanto risco o gestor assumiu para obter esse retorno. Agora, vamos olhar para essa gama de gestores. O que postulamos? É que o mercado está em alta de 10% ou em baixa de 10%. Analisemos alguns gestores individuais. Está em alta de 10 quando o mercado está em alta de 10 e em baixa de 10 quando o mercado está em baixa de 10. Não realiza nada. Você poderia muito bem ter investido em um fundo de índice que emula o desempenho do mercado, sem habilidade, sem valor agregado. Agora, vamos olhar para o segundo. Alta de 20 quando o mercado sobe 10. Queda de 20 quando o mercado desce 10. Sem habilidade, sem valor agregado, apenas muita agressividade. E este, alta de 5 quando o mercado está em alta de 10, cai 5 quando o mercado cai 10. Novamente, sem habilidade de seleção, sem discernimento, sem valor agregado. Apenas defensividade. Você não precisa de ajuda para alcançar isso e, com certeza, não deveria pagar muito por isso. Mas e quanto ao próximo? Ele ou ela está com 15 de alta quando o mercado está com 10 de alta e com 10 de baixa quando o mercado está com 10 de baixa. Então, em outras palavras, perdas do tipo de mercado na baixa, mas ganhos superiores na alta. O valor agregado, que eu chamo de assimetria, se sai melhor nos bons momentos do que se sai mal nos momentos ruins. Mas e quanto a este, e eu acho que este é o mais interessante. Acho que talvez isso me caracterize. Talvez caracterize a Oaktree até certo ponto. Alta de 10 quando o mercado está em alta de 10, queda de 5 quando o mercado está em baixa de 10. Então, ganhos do tipo de mercado nos bons tempos. Eu, pessoalmente, acho que ter um desempenho junto com o mercado quando ele vai bem é bom o suficiente, e isso acontece quase o tempo todo. Ninguém deveria ter que superar o mercado quando ele vai bem. Mas, se você conseguir fazer isso e, ao mesmo tempo, estiver pronto para cair menos quando o mercado passar por suas fases de baixa, eu acho que isso é algo muito importante. Eu acredito que risco não é volatilidade. Os acadêmicos que desenvolveram a teoria de investimentos, em grande parte na Universidade de Chicago no início dos anos 60, apenas alguns anos antes de eu chegar lá, adotaram a volatilidade como sua medida de risco. Acredito que eles fizeram isso, principalmente porque a volatilidade é facilmente quantificável e nada mais. Eu acho que a volatilidade pode ser um indicador da presença de risco, um sintoma, se você quiser, mas não é o risco em si. Então, se risco não é volatilidade, o que é? E na minha opinião, e no sentido do mundo real, risco é a probabilidade de perda. Eu acho que é isso que a maioria das pessoas quer dizer quando falam de risco. E eu acho que é isso, pelo que as pessoas exigem compensação se forem suportá-lo. Ninguém sentado ao redor da Oaktree diz: bem, você sabe, não devemos fazer esse investimento porque ele pode ser volátil. Exigimos mais retorno. Eles falam sobre risco: não vamos fazer esse investimento devido ao alto risco. Ou, devido à possibilidade de perda, vamos exigir um prêmio de risco em termos de retorno. Este é o risco, a possibilidade de perda. Agora, outra questão importante é: o risco é quantificável antecipadamente? E eu acredito que não. Como a maioria das coisas que ocorrem no futuro, o risco não pode ser nada além de uma questão de opinião. Eu estava escrevendo meu primeiro memorando sobre risco em 2006. Escrevi sobre minha crença de que o risco não é quantificável antecipadamente. E então eu pressionei a tecla de retorno e passei para a próxima sessão e escrevi algo que nunca tinha pensado antes. Minha crença é que o risco é inquantificável, mesmo após o fato, e eu acho que este é um tópico fascinante
Você compra algo por $1 e um ano depois vende por $2. Foi arriscado. E o interessante é que você não pode dizer pelo resultado. O investimento pode ou não ter sido arriscado. Foi um investimento seguro que, no caso do meu exemplo, tinha certeza de dobrar, ou foi um investimento arriscado que você teve sorte, no resultado, não dá para dizer. A partir do resultado, para mim, é impossível quantificar o risco antecipadamente ou, mesmo em retrospectiva. Possibilidade de perda não é a única forma de risco. Existem muitas formas de risco. Meu último memorando sobre o assunto se chama Risco Revisado Novamente. E eu falo lá sobre 24 ou 25 formas diferentes de risco. Algumas sérias, algumas facetas, algumas importantes, algumas menos importantes e obscuras. Mas ainda assim, ele se apresenta de muitas formas. O risco de perder oportunidades é outro risco importante. Em outras palavras, se você pensar bem, é o risco de não assumir risco suficiente. Outra forma de risco realmente importante, que eu considero um dos principais riscos em investir, é a chance de ser forçado a sair no fundo, o que é um grande erro. Comprar no pico e ver uma queda, ou vender no fundo e perder a recuperação, claramente é a última opção. Se você comprar em um preço alto e experimentar uma queda, se conseguir manter a calma e não perder a coragem, o próximo pico, geralmente, é mais alto do que o último. O fato de você ter experimentado uma flutuação negativa pode ter sido desconfortável por um tempo, mas quando o novo pico é alcançado, você volta ao seu custo e até mais. Mas se você vender na baixa e perder a recuperação subsequente, isso significa que você saiu da trajetória de investimento e pode nunca mais voltar, na minha opinião, vender na baixa. É o pecado capital em investimentos. Agora eu quero ficar um pouco filosófico. Um dos meus grandes heróis, Peter Bernstein, provavelmente o melhor pensador em um sentido filosófico e um verdadeiro sábio do investimento que, infelizmente, faleceu por volta de 2009, disse uma vez, essencialmente, que o risco diz que não sabemos o que vai acontecer. A cada momento, caminhamos para o desconhecido. Ele disse que há uma variedade de resultados, e não sabemos onde o resultado real vai se situar dentro dessa variedade e, muitas vezes, não sabemos qual é essa variedade. Portanto, em outras palavras, temos ignorância, em graus variados, sobre o que o futuro nos reserva. E é dessa ignorância que o risco surge. Se soubéssemos o que iria acontecer, por definição, não haveria risco. No memorando que mencionei antes, Risco Revisitado, novamente, há uma ótima citação que eu obtive de um memorando de Peter Bernstein e achei tão importante que o transcrevi palavra por palavra. No meu memorando é de G.K. Chesterton, que foi um escritor inglês, e ele disse o seguinte, e eu vou te dar, palavra por palavra, porque é muito importante. O verdadeiro problema com este nosso mundo não é que ele seja um mundo irracional, ou, mesmo que seja um mundo razoável. O tipo mais comum de problema é que é quase razoável, mas não completamente. A vida não é uma ilogicidade, mas é uma armadilha para os lógicos. Parece um pouco mais matemática e regular do que realmente é. Sua exatidão é óbvia, mas sua inexatidão está oculta. Sua selvageria está à espreita. Em outras palavras, sabemos o que é provável que aconteça. Sabemos das outras coisas que provavelmente poderiam acontecer. Em vez disso, temos pouca apreciação pelas coisas que são altamente improváveis de acontecer. Mas poderiam, e esses são o que chamamos, nos dias modernos, de eventos extremos.
Meu amigo Rick Kane uma vez disse que 96% da história financeira ocorreu dentro de duas desvios padrão, mas tudo que é interessante aconteceu fora de duas desvios padrão. Essa é a parte selvagem. Então agora, deixe-me tentar, de uma forma um pouco filosófica, refletir para você. Como eu penso. Sobre risco, como eu acho que você pode considerar o risco? Através de 4 pontos básicos. Em primeiro lugar, havia um professor na Escola de Negócios de Londres que disse que risco significa que mais coisas podem acontecer do que realmente acontecerão. Para a maioria dos eventos que estão no futuro, há uma série de coisas que podem ocorrer. Não sabemos qual será. É aí que entra o risco. Mais coisas podem acontecer do que realmente acontecerão. Número 2. Como resultado disso, o futuro deve ser visto não como um resultado fixo que está destinado a acontecer e que pode ser previsto, mas como uma gama de possibilidades e, esperançosamente, porque você tem alguma percepção sobre suas respectivas probabilidades, como uma distribuição de probabilidade, o mais provável, o menos provável, o improvável, mas não impossível. Número 3. É importante aceitar que mesmo quando você conhece as probabilidades, isso não significa que você sabe o que vai acontecer. Isso é algo que eu acho que muitas pessoas não conseguem entender. Eu jogo muito gamão e muitos dos meus exemplos sobre risco e incerteza. Vem do jogo de gamão, que é jogado com um par de dados. E quando você rola seu par de dados, sabemos exatamente de antemão quais são as probabilidades. Cada dado tem 6 lados. Existem 36 combinações possíveis dos 6 lados. Sabemos quantos deles, por exemplo, somarão 7. E 7 é o resultado único mais provável. 1625, 3 e 43, 5, 2 e 6 e 1. As 6 possibilidades entre as 36, que resultarão em 7. Esse é o resultado mais provável. 6, o de 36. Isso dá uma probabilidade de 16,7%. Agora, e se em vez disso você quiser saber sobre um 6? Bem, com um 6 há 5 possibilidades. 5 possibilidades em 36. Isso é um pouco menos do que um sétimo. E então, quando você chega ao número 2, há apenas um em 36. E para o número 12, apenas 1661 de 36. Ambos têm cerca de 3% de probabilidade de acontecer. Portanto, sabemos exatamente como é a distribuição de probabilidade. Sabemos qual é a possibilidade mais provável, as outras possibilidades prováveis e as possibilidades improváveis. Ainda não sabemos o que vai acontecer. Portanto, conhecer as probabilidades não elimina a incerteza. Eu trabalho com um professor da Wharton chamado Chris Getze. E a maneira como ele me disse uma vez, nós vivemos na amostra, não no universo. Em outras palavras, o universo, a estatística, como acabei de explicar para os dados, determina as coisas que podem acontecer. E talvez eles sejam uma possibilidade, mas vivemos na amostra. Temos apenas um resultado. E é aí que reside a incerteza. Uma ótima maneira de pensar sobre isso. Isso é na manhã do Super Bowl em 2016. Eles tinham ex-jogador de futebol, e ele disse o que eu achei ser uma das coisas mais inteligentes sobre probabilidade, que eu já ouvi. Este jogo foi Denver contra Carolina, e Carolina era amplamente favorita. E perguntaram a ele quem ele achava que iria ganhar. E ele disse o seguinte: Carolina vence 8 vezes em 10. Este pode ser um dos dois. Agora isso lhe dá a essência da probabilidade e a essência do risco. A maioria das pessoas, se ouvir que algo tem 80% de chance de acontecer, dirá: bem, então acho que sabemos o que vai acontecer. Acho que elas poderiam muito bem não jogar o jogo. Não. 80% de probabilidade significa que a outra equipe deve vencer, um jogo a cada 5. Então, eles têm que jogar o jogo porque precisamos descobrir qual jogo será este. E isso leva ao número 4. Eu pego a afirmação de Dimson de que, risco significa que mais coisas podem acontecer do que realmente acontecerão, e a analiso. Embora muitas coisas possam acontecer, apenas uma acontecerá.
Assim, o valor esperado, a média ponderada das probabilidades dos resultados possíveis, que é a base sobre a qual as pessoas tomam muitas decisões, pode ser irrelevante. Eles pegam cada resultado, multiplicam pela probabilidade, somam tudo e obtêm o resultado esperado. E muitas pessoas dirão: bem, vamos seguir o curso de ação que tem o maior valor esperado. Mas, às vezes, o valor esperado nem mesmo está entre as possibilidades. Agora, isso soa altamente contraintuitivo, mas pense sobre isso. Vamos considerar um curso de ação que tem 4 resultados possíveis: 2, 4, 6 e 8. E digamos que concluímos que cada um desses 4 é igualmente provável de acontecer. Então, o que fazemos é pegar cada 1, 2, 4, 6, 8, multiplicá-los por 25%, a possibilidade de acontecer, e somá-los. E neste caso, o valor esperado de 2, 4, 6, 8 é 5. Mas 5 não pode acontecer. Lembre-se de que eu disse que os resultados podem ser 2, 4, 6 e 8. Então, estou passando por isso apenas para mostrar a possível falácia do valor esperado. Há outro problema com o valor esperado, pois, mesmo que a ação A possa ter um valor esperado mais alto do que a ação B, a ação A pode incluir algumas possibilidades com as quais você simplesmente não consegue conviver. Talvez a ação A inclua alguma possibilidade remota de que você perca todo o seu dinheiro. E, mesmo que isso seja altamente improvável, você pode dizer: eu não quero contemplar isso. Então você não escolhe A, você escolhe B em vez disso, que tem um valor esperado ligeiramente mais baixo, mas sem o risco de ruína. Agora, avançando um pouco para falar sobre o caráter do risco, acho interessante notar que o risco é contraintuitivo. Eles realizaram um experimento na cidade de Drachten, na Holanda. Eles removeram todos os semáforos, placas de trânsito e marcações de estrada. O que você acha que aconteceu com o nível de acidentes e fatalidades? Ele diminuiu. Como isso poderia ter acontecido quando todas as sinalizações estavam ausentes e a resposta é que as pessoas disseram: não há mais sinais de trânsito, sem semáforos ou marcações na estrada. É melhor eu dirigir com mais cuidado. Por outro lado, Jill Fredson é uma especialista em avalanches e ela disse que equipamentos melhores são criados a cada ano, o que torna mais fácil e viável escalar. E ainda assim, o risco. O número de fatalidades e acidentes na escalada não diminui. Como isso pode ser? Obviamente, é contraintuitivo. As pessoas veem que equipamentos melhores estão sendo inventados e dizem: bem, já que temos equipamentos melhores, podemos fazer coisas mais arriscadas. E o nível de acidentes e fatalidades é mantido, mesmo com a chegada de equipamentos melhores. Portanto, se você pensar sobre esses dois exemplos, perceberá que o risco de uma atividade não está apenas na atividade em si, mas de forma importante na maneira como os participantes a abordam. O grau de risco presente em um mercado ou em um investimento não vem apenas do mercado ou do investimento, mas de como as pessoas participam desse investimento. E se eles concluírem que o mercado se tornou mais seguro, podem dizer que isso os libera para fazer coisas mais arriscadas. E é por isso que eu acredito que o risco é baixo quando os investidores se comportam de maneira prudente e alto quando não o fazem. Assim como o risco é contraintuitivo, o risco é perverso. Como eu disse, a maior armadilha é acreditar que não há risco. Um alto nível de consciência sobre riscos mitiga o risco. Portanto, quando as pessoas dizem isso é arriscado, adotando uma abordagem cautelosa, isso se torna seguro. À medida que um ativo cai de preço, é arriscado, está caindo. Mas com o preço mais baixo, fica menos arriscado. À medida que um ativo se valoriza, esse é um ótimo ativo. Olhe como vai bem, mas o aumento do preço o torna mais arriscado.
Então, novamente, perverso. E essa perversidade é uma das principais coisas que tornam a maioria das pessoas incapazes de entender o risco. Acho que é importante compreender um conceito. O risco é oculto e o risco é enganoso. A perda é o que acontece quando o risco, o potencial de perda, colide com eventos negativos. Você sabe, Buffett diz que tudo é o maior. E ele disse que é somente quando a maré baixa que descobrimos quem tem nadado pelado. É apenas em tempos de teste que os investidores e suas estratégias são examinados pelo risco que realmente possuem. Um exemplo disso que escrevi em meu livro, O Mais Importante, é que aqueles de nós que vivem na Califórnia, como eu fazia na época, nossas casas podem conter um defeito de construção, mas se tudo estiver bem, essa falha permanece ali ano após ano e não gera nenhuma perda. É somente quando os terremotos ocorrem que a casa é testada e as falhas são reveladas. E o risco, o potencial de perda, se transforma em perda real. Da mesma forma, um investimento pode ser arriscado, mas se ele só existir em ambientes saudáveis, pode parecer um vencedor por um longo tempo. E pode parecer seguro o fato de que um investimento é suscetível a um risco que ocorre extremamente raramente, chamado de cisne negro, por Nassim Nicholas Taleb. A raridade de perda pode fazer parecer que o investimento é mais seguro do que realmente é. E claro, essa é uma conclusão totalmente arriscada. Portanto, a infrequência com que o risco se transforma em perda pode ser enganosa e fazer com que as pessoas subestimem o risco envolvido em uma atividade. Uma das coisas mais importantes que todo investidor deve aprender é que o risco não é uma função da qualidade do ativo. Isso também soa contraintuitivo. Existe a crença de que ativos de alta qualidade são seguros e ativos de baixa qualidade são arriscados. Eu acredito exatamente no oposto. Um ativo de alta qualidade pode estar tão supervalorizado que se torna arriscado. Comecei a trabalhar nesta indústria em setembro de 1969. Os bancos naquela época, e eu fui contratado por um deles, se envolviam no que era chamado de investimento Nifty 50. Eles investiram no que eram considerados as 50 melhores e mais rápidas empresas em crescimento na América, empresas tão boas que nada de ruim poderia acontecer. E não havia preço alto demais para suas ações. E se você comprou aquelas grandes empresas no dia em que comecei a trabalhar em setembro de 1969, e se você manteve suas ações tenazmente pelos próximos 5 anos, você perdeu mais de 90% do seu dinheiro, porque os preços pagos eram simplesmente altos demais e insustentáveis. E aproximadamente metade dessas empresas enfrentou sérios problemas fundamentais. A qualidade deles sozinha, ou a qualidade percebida, não lhes conferia a segurança que as pessoas pensavam que conferiria, e de fato, porque as pessoas achavam que eram tão seguras, elas elevaram os preços, o que na verdade as tornou arriscadas. Por outro lado, um ativo de baixa qualidade pode ser barato o suficiente para ser seguro. Novamente, isso parece contraintuitivo e talvez até perverso. Quando deixei o mundo das ações, em 1978, fui convidado pelo Citibank para iniciar sua atividade em títulos de alto rendimento. E agora eu estava investindo nas empresas públicas, de mais baixa qualidade, na América, e ganhando dinheiro segura. A justaposição desses eventos me ensinou uma lição importante, que quero compartilhar com você para que você não precise aprendê-la na prática. Minha conclusão foi que não é o que você compra, mas o que você paga. E o sucesso nos investimentos não vem de comprar coisas boas, mas de comprar coisas bem. E se você não souber a diferença, precisa estudar. Não existem ativos que sejam tão bons que não possam se tornar supervalorizados e perigosos. Existem poucos ativos tão ruins que não são baratos o bastante para atrair como investimentos. Então,
Este é um conceito simples, parece para mim, mas espero que você passe muito tempo pensando sobre suas consequências. Agora vamos falar sobre a relação entre risco e retorno. Este é um dos tópicos mais importantes de todos. Quando cheguei à Universidade de Chicago, a Escola de Chicago de Teoria, em relação a investimentos, havia sido desenvolvida principalmente entre 62 e 64, e eu cheguei em 67 e havia um gráfico que víamos o tempo todo. Ele mostra o retorno no eixo vertical, o risco no eixo horizontal e uma linha inclinada para cima à direita. Chamamos isso de correlação positiva. Um sobe, o outro também sobe. Muitos olhariam para esse gráfico e diriam que significa duas coisas. Ativos mais arriscados têm retornos mais altos. E se você quer ganhar mais dinheiro, assumir mais risco é o caminho. Essa é uma formulação terrível. Muito simplesmente, se fosse verdade que ativos mais arriscados produzem retornos mais altos, então eles não seriam mais arriscados, seriam. Portanto, essa não pode ser a explicação correta. O que a linha ascendente, a correlação positiva, significa é que investimentos que são percebidos como arriscados precisam ser vistos como oferecendo retornos mais altos para induzir as pessoas a fazer esses investimentos. Isso faz todo sentido. A única coisa é que eles não precisam entregar. E é da possibilidade de que os retornos projetados não sejam entregues que o risco surge. Quando você olha para o gráfico antigo, a linearidade da relação entre risco e retorno implica uma relação confiável. E eu sempre senti que isso era enganoso. Eu nunca fiquei feliz quando saí para o mundo real e tive que viver com as consequências. E assim, eu desenvolvi minha própria versão daquele gráfico. Peguei algumas pequenas distribuições de probabilidade em forma de sino, as coloquei de lado e as sobrepus na mesma linha. É a mesma linha subjacente, apenas agora com alguns enfeites, do gráfico antigo. À medida que você se movia da esquerda para a direita, o risco aumentava e o retorno aumentava. Mas com este novo gráfico, você se move da esquerda para a direita. O retorno esperado aumenta assim como no antigo, mas ao mesmo tempo, a gama de possibilidades se torna mais ampla e os piores resultados se tornam piores. Esse é o risco. Esta é a maneira de pensar sobre a relação risco-retorno. Então agora vamos falar um pouco mais sobre como o risco deve ser tratado, o que determina o sucesso do investimento e a melhor maneira que tenho para comunicar isso a você, na minha opinião, é como o ato de puxar um bilhete de loteria, o resultado de uma tigela cheia de bilhetes de loteria, a gama completa de resultados possíveis. Como Jimson disse, teremos um resultado. Podem haver muitos resultados, e o resultado que ocorre nunca se resume, na minha opinião, a nada além de um bilhete, retirado entre muitos. Na minha opinião, investidores superiores têm uma melhor percepção sobre os bilhetes na tigela, sobre qual proporção deles são vencedores e qual proporção deles são perdedores, do que a maioria das outras pessoas. É isso que os torna superiores. E assim, eles têm uma melhor compreensão sobre se vale a pena participar de qualquer loteria e quão pesado apostar. Agora, como cada um de nós deve lidar com o risco. Acho que o risco é melhor avaliado por meio do julgamento subjetivo. Como o risco não pode ser medido, avaliá-lo deve ser a competência de especialistas no assunto. E eu estou claramente cético sobre o assunto da quantificação. Acredito que opiniões qualitativas e imprecisas de especialistas sobre a probabilidade de perda são muito mais úteis do que números precisos, mas em grande parte irrelevantes sobre a volatilidade passada e projetada. Então, qual é a essência da gestão de riscos? Peter Bernstein, novamente, meu herói.
Ele disse que, devido à existência de risco, as coisas vão ser diferentes do que esperamos, de tempos em tempos. Quão bem estamos preparados para lidar quando as coisas são diferentes? Esta é uma ótima formulação. Não há desafio em lidar com os eventos quando eles acontecem, como esperávamos. A questão é, estamos preparados para quando as coisas não saem como esperado? De acordo com Bernstein, risco significa apenas que as coisas são incertas. Coisas boas podem acontecer, assim como coisas ruins, mas eu acho que a definição de risco deveria enfatizar as coisas ruins. E assim, eu diria que o risco é a possibilidade de que, dentre a gama de resultados incertos, um resultado desfavorável, seja aquele que se concretiza. Pode consistir em sofrer uma perda permanente de capital quando coisas ruins acontecem. Também pode consistir em perder ganhos quando coisas boas acontecem. Essas coisas precisam ser equilibradas. Você pense que, se comprar algo hoje, é provável que o valor caia em 6 ou 12 meses. O que você fará esse risco? Muitas pessoas dirão, bem, eu simplesmente não compraria. Mas o que você faz em relação aos outros 2/3, a chance de que esteja em alta em 6 a 12 meses, como você equilibra os dois riscos e, no mundo real? Não podemos tomar decisões em uma única dimensão. Basicamente, temos que equilibrar. Eu acho que o risco é algo que deve ser tratado constantemente, de forma contínua, não esporadicamente. É por isso que eu me irrito quando ouço essa formulação: este é um mercado de risco ou um mercado sem risco. Lembre-se, o risco produz perda quando coisas ruins acontecem. E é nesse momento que precisamos do controle de riscos. Mas eu acredito que nunca sabemos quando coisas ruins vão acontecer e, portanto, quando o controle de riscos será necessário. Acho que o modelo certo para pensar se precisamos de controle de riscos não é o futebol americano, é o futebol. No futebol americano, a equipe com a bola tem o ataque em campo. Eles têm 4 tentativas para avançar 10 jardas. Se avançarem 10 jardas, ganham outras 4 tentativas. Eventualmente marcam. Mas, se a equipe não avançar 10 jardas em 4 tentativas, o árbitro apita. A bola vai para o outro time e eles tentam avançar 10 jardas em 4 tentativas na direção oposta. Então temos 2 equipes, alternando entre ataque e defesa, trocando de pessoal quando há interrupções. Isso não tem nada a ver com o mundo real. O modelo certo, como eu digo, é o que o resto do mundo chama de futebol. As mesmas 11 pessoas jogam a maior parte do jogo. Ninguém te diz quando estar no ataque ou na defesa. E há muito poucas interrupções para ajustar táticas e pessoal. Esse é o mundo real. Nos investimentos, uma das decisões-chave é quando estar no ataque, quando estar na defesa e quanto alocar para cada um deles. Mas ninguém te diz quando fazer isso, e ninguém para o jogo para te dar tempo. Acho que o melhor modelo para investir e gerenciar riscos é o seguro de automóvel. Dirigimos, temos carros, temos seguro de carro, mas eu não acho que nenhum de nós chegue ao final do ano e diga: eu gostaria de não ter tido seguro. Gostamos de ter seguro pela segurança que nos proporciona. Independentemente de termos ou não um acidente em um determinado ano, eu penso sobre a forma inteligente de assumir riscos para obter lucro. Em 1981, fui entrevistado por uma das primeiras redes de televisão a cabo, e o repórter me disse: como você pode investir em títulos de alto rendimento, sabendo que alguns deles vão falir? E, por algum motivo, consegui encontrar a resposta certa na hora. Eu disse que as companhias mais conservadoras da América são as companhias de seguros de vida. Como elas podem garantir a vida das pessoas, sabendo que todos vão morrer? E eu acho que é uma pergunta interessante, mas a companhia de seguros de vida está, em primeiro lugar, assumindo um risco do qual está ciente. Eles não ficam chocados quando alguém morre. É assim que as coisas acontecem. Em segundo lugar, eles assumem um risco que podem analisar. Quando jovem, recebi minha primeira apólice de seguro. Mandaram um médico à minha casa. Estava saudável. Número 3, eles assumem um risco que pode ser diversificado. Assim, nenhuma companhia de seguros de vida assegura apenas fumantes, ou apenas pessoas que vivem na falha de San Andreas, ou apenas paraquedistas.
não apenas jovens ou apenas idosos, eles têm uma mistura, um portfólio diversificado e assumem um risco pelo qual são bem remunerados. Eles calculam a probabilidade do que terão que te pagar com base em suposições atuariais. Eles permitem uma margem para a incerteza e, em seguida, cobram um prêmio. Nós fazemos o mesmo. Assumimos o risco de crédito, que estamos cientes. Nós analisamos isso. Assumimos um risco que podemos diversificar. Temos um grande número de ativos em cada portfólio, que respondem a diferentes fatores. E é um risco pelo qual somos bem compensados para suportar. Recebemos o que é chamado de prêmio de risco ou prêmio de rendimento. Para assumir o risco da inadimplência, a conclusão é que acredito que o risco é mantido sob controle, em portfólios superiores. Essa é uma das coisas que investidores superiores fazem. Investidores altamente qualificados montam portfólios que produzirão bons retornos se as coisas ocorrerem como esperado, e resistirão a quedas se não ocorrerem. Essa assimetria é, na minha opinião, o elemento crítico, a pedra angular de um investimento superior. Montar um portfólio que incorpore controle de riscos junto com o potencial de ganhos é uma grande conquista, mas muitas vezes é uma conquista oculta, pois o risco só se transforma em perda, ocasionalmente quando a maré baixa. Mas o investidor, prudente e, esperançosamente, seus clientes sabem que o risco está sendo controlado, mesmo em momentos em que não vem à tona. Então, eu acho que o risco é algo a ser gerenciado e controlado, mas não evitado. O controle de risco é indispensável. A evitação de risco não é uma abordagem. Um objetivo apropriado em investir. Will Rogers disse: você tem que se arriscar às vezes, porque é lá que estão os frutos. Eu acho, e minha experiência me diz, ao observar os outros, que evitar riscos equivale a evitar retornos. A assunção inteligente de risco deve nos permitir obter bons retornos, com o risco sob controle. Então, qual é a conclusão? De tudo o que foi dito, você não deve esperar ganhar dinheiro sem assumir riscos. Você não deve esperar ganhar dinheiro apenas por assumir riscos. O risco é melhor gerenciado, com base em julgamentos subjetivos, precisos feitos por investidores experientes e especialistas que enfatizam a consciência do risco. O grande desafio nos investimentos é limitar a incerteza e, ainda, manter um potencial substancial de ganhos. E para concluir, direi apenas que investidores excepcionais são excepcionais pela simples razão de que eles têm um senso superior, pela distribuição de probabilidade que governa os eventos futuros, os bilhetes na tigela. E se o retorno potencial compensa os riscos que se escondem na cauda esquerda pouco atraente da distribuição. Isso é o que lhes permite alcançar a assimetria que caracteriza os investidores superiores, participando fortemente dos ganhos quando há lucros e evitando muitas das perdas quando há prejuízos. Espero que a discussão anterior ajude você a estar entre eles.